Para darmos início à palestra de hoje, vamos começar com a mensagem do nosso livro Palavras de Deus, que nos diz: a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Depois dessa mensagem, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por ter nos trago até aqui. Venha, Mestre, fazer morada em nossos corações, para que possamos viver o Teu Evangelho, para que possamos dar bom testemunho como Teus discípulos. Nos ajuda, nos fortalece na nossa caminhada, que possamos sempre ter a certeza de que não estamos só. Obrigada por até aqui ter nos conduzido e ter nos mantido. Dai-nos, Senhor, uma palestra onde possamos entender um pouco mais de Ti. Vem também dar sabedoria ao palestrante desta tarde. Que assim seja. O palestrante de hoje é o nosso irmão Álvaro, com o tema Não Inquietais. Fonte de consulta, Palavras de Vida Eterna, capítulo 86, e Mateus, capítulo 6, 34. Boa palestra a todos nós. Bom, boa tarde a todos. É com bastante alegria que eu venho aqui trazer essa oportunidade, em primeiro lugar, para mim mesmo, para que eu possa aprender um pouco mais de uma coisa tão necessária nos mundos de hoje em dia e nos tempos atuais. Quando a minha companheira ali apresentou, na verdade está escrito Rodrigo ali, então hoje eu vim substituir ele, tá? Uma piadinha interna, Rodrigo e Álvaro é a mesma pessoa. Bom, para começarmos, a palavra que eu gostaria de utilizar para que possamos adentrar no contexto é a palavra previsibilidade. Então, o que seria previsibilidade? Vamos citar aqui um exemplo, mas previsibilidade vem de previsão, ou seja, é a capacidade que temos de prever algo, um acontecimento, um fato. Um exemplo de previsibilidade, que eu acho assim, que nunca falha, é mais poderoso do que sistema meteorológico, é quando você vai sair de casa, sua mãe fala para você: leva a luz. Se ela está falando para levar a luz, então leva o guarda-chuva. E vai chover, chove. Mas, apesar de um exemplo assim, descontraído, só para a gente começar aqui a falar sobre o assunto tão profundo, que é uma brincadeira. Então, a previsibilidade, na verdade, é uma informação que nós adquirimos, a capacidade de prever algo, e essa capacidade não é assim repentina. Nós não viemos com essa capacidade.
Se a sua mãe, a sua avó, né, ela diz para você, naquele dia, que você acha que não vai chover e ela fala que vai chover, é porque ela adquiriu essa capacidade de prever. Então, a previsibilidade, a capacidade que nós temos como informação que nós vamos adquirir, tanto dessa como de outras coisas na vida, ela nos dá uma certa segurança. Porque se eu sou capaz de prever algo bom ou ruim, eu posso tomar uma ação. Então, eu não vou evitar que a chuva vai acontecer, mas eu posso levar o guarda-chuva. Ou posso não sair naquele momento, escolher um outro momento, enfim. Então, a previsão, ela nos dá uma certa segurança. Essa capacidade que nós temos ali de informação, de conseguir reter algo antes que aquilo ali aconteça, nos dá uma margem de tranquilidade, de certa forma. Só que nós estamos diante de um momento em que tudo muda, nenhuma conquista é garantida, vivendo aqui, na Terra. Né? Nenhuma conquista é garantida e nenhuma segurança é para sempre. Será que é uma sensação assim que eu estou falando aqui, que é mero preciosismo, né, vamos dizer assim? Ou concordam comigo? Nós vivemos um momento em que é que nem loteria, né? Não é só você achar que não vai acertar do que acertar. Bom, existe um sociólogo político chamado, ele é alemão, chamado Hartmut, em que ele fala de um tema bastante dentro do contexto da atualidade chamado de aceleração social. Então, o que seria aceleração social? Ou seja, nós fazemos as coisas mais rápido hoje em dia, nós nos comunicamos mais rápido, de certa forma, nós consumimos informação mais rápido, vivemos também mais rápido, porque você acaba muitas vezes se desgastando mais, só que nós não vivemos com profundidade. Isso tudo porque numa situação, principalmente na atualidade, onde existem várias situações que envolvem, no contexto do mundo, geopolítica, né, a própria política, enfim, e até muitas vezes ali dentro do seu próprio entorno, muitas vezes as coisas mudam. Antes era uma coisa, ontem era alguma coisa, hoje já não é mais. E aí, dentro desse contexto, o que muitas vezes nós vamos acabar buscando como segurança, ou tentar buscar, porque quando nós perdemos a previsibilidade de que nada é certo no mundo, vamos dizer assim, quando eu não tenho essa informação, onde tudo muda a todo tempo, então me gera uma certa insegurança, de certa forma, e aí com isso começa a vir algumas sensações, alguns sentimentos de incerteza, de ansiedade, né? Tudo que nós estamos vivendo na atualidade, onde se caracterizam em doenças, enfim, né? já diagnosticadas, já declaradas, atestadas. E o que nós buscamos muitas vezes? Tentamos buscar a segurança financeira, patrimonial. Hoje em dia tem ações, pessoas também estão partindo bastante para moedas digitais, bitcoins, enfim. Né? Temos aí a questão de conhecimento, a pessoa estuda, assimila. Ela não sabe o que vai fazer com aquilo, mas está ali. É uma forma de ela achar, ou de ela tentar se garantir, de certa forma. Né? Nós temos também a possível segurança afetiva,
onde muitas vezes ali eu coloco o meu parceiro ou parceira, quando eu falo não é só casal, enfim, como base ali, como pilar da minha sustentação moral, muitas vezes. Não estou só falando financeira, moral também. Suporte. Nós temos a questão também da saúde, né? Hoje todo mundo vai para a academia, não é verdade? Aqui com certeza todo mundo vai. Nem que para levantar um quilinho ali, né? Eu me lembro, certa feita, há 10 anos atrás, eu trabalhava numa empresa em que eu tinha um colega de trabalho que ele não era fisiculturista, não era halterofilista, mas ele era viciado em academia. É o diagnóstico que eu acabei deduzindo, tá? Então, ele era uma pessoa que ia 3 vezes ao dia, 7 dias por semana. E aí aconteceu um fato do trabalho, de ele ter, nesse dia, ficar até mais tarde. Ele, por algum motivo, que eu não me recordo, ele já não tinha conseguido ir pela manhã. E nós vimos ele muito apreensivo, muito nervoso. Eu perguntei, fulano, o que está acontecendo? Está tudo bem? Tudo? Porque até o trabalho ele não estava desenrolando, sabe? Eu precisava dele, tudo. Aí ele falou, cara, eu vou falar, estou meio bravo, me desculpa, mas é... Então nós vemos aí muitas pessoas, né, buscando de alguma forma suprir esses sentimentos, né, aquilo que incomoda em coisas externas. Academia mal? Não, pelo contrário, faz bem. Só que muitas vezes nós vamos buscar treinar, trabalhar as nossas coisas externas e esquecemos de trabalhar, de treinar, né, o nosso espírito, a nossa alma. E nós vivemos num mundo em que você precisa performar a vida bem. Então você tem que ser talentoso, você tem que ser uma pessoa carismática ao mesmo tempo, você tem que ser uma pessoa saudável, você tem que ser uma pessoa bem-sucedida. Isso tudo ao mesmo tempo. E aquele que muitas vezes está na dor, que é visto de certa forma ali como um fracasso, ao invés de muitas vezes se olhar como um processo de aprendizado, é visto de uma forma negativa. Porque muitas vezes os nossos fracassos é como um cemitério. Ele é silencioso. Quantas pessoas aqui que você já ouviu falar que vai escrever um livro, vai postar algo na internet, nas redes sociais, sobre o que ele errou, sobre o que ele fracassou, aonde não deu certo? Nós vemos muito pelo contrário. As pessoas ali simplesmente mostrando o sucesso, ou sucesso profissional, ou sucesso financeiro, e por aí vai. Mas provavelmente ela deve ter tido fracassos também. Mas aquilo ali não posta. Porque aquilo ali não chama a atenção de ninguém. Talvez de alguns, para a pessoa não cometer o mesmo erro, que é um processo de aprendizado. Mas isso tudo por quê? Porque no mundo se vende, vamos dizer assim, existe uma propaganda que a paz, que a sua paz, que a minha paz, a paz de vocês, somente é conseguida através da resolução dos problemas do mundo. E aí na passagem, como referência, como foi falado aqui pela Gênesis, que é ali em Mateus capítulo 6, versículo 34, se eu não me engano, né? Jesus, ele fala claramente para nós: não se inquieteis
pelo amanhã. Deixe que o amanhã cuide de si mesmo. Basta o seu mal. E Emmanuel, ele vai nos trazer, ele vai ali praticamente destrinchar essa pequena mensagem que é dita por Jesus, de grande significado, de certa forma, onde ele fala ali, e com referência no Evangelho segundo o Espiritismo. Com toda certeza, ele fala: Jesus aqui não está dizendo para a gente ficar parado. Que, já que esse meu problema não vai ser resolvido, eu vou ficar aqui, não vou fazer nada. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando da gente ficar inerte. Jesus não está falando para que a gente desista. Jesus, ele está falando para nós: não se atormente. É isso que Jesus está dizendo. Porque nós vemos, é natural de nós mesmos fazermos planejamento. O planejamento, ele é bom, porque isso demonstra que você é uma pessoa organizada, responsável. Vemos pessoas fazendo planejamentos para dias, até hoje mesmo, talvez mais tarde vamos fazer tal coisa, ou amanhã, ou para dias, semanas, e tem muitos daqueles que nós nos encontramos e fazemos o planejamento para anos. É natural. Porque nós temos uma expectativa sobre nós mesmos, como nos queremos ver daqui 5, 10, por aí vai, anos. Só que Jesus fala que não podemos nos esquecer de que muitas vezes nós não vamos ter o controle. Na verdade, muito pelo contrário, muitas poucas vezes vamos ter o controle das coisas externas que nos acontecem. Mas ele fala para nós: não se atormente. Eu estou aqui. Já basta cada dia o seu mal. Porque se a gente se atormenta, a gente vai tirar o emprego do obsessor. Concorda? Porque a gente já está se obsediando, de certa forma, com esse sentimento de inquietação. Porque dentro desse contexto todo que eu falei, nós vivemos uma vida, muitas vezes, cheia, mas vazia por dentro. Por mais que você adquire, que você consiga almejar e alcançar todos os objetivos, vamos dizer que materiais, que você tenha, vai chegar um momento da sua vida que vai te faltar algo. Só que muitas vezes a parte espiritual, muitos de nós deixamos para procurar no final da vida. Porque quando nós somos os pequenos, é muito pequeno, não tem noção disso. Para que eu vou levar na evangelização, meu filho? Para que eu vou levar numa igreja? Enfim, é muito pequeno. Eu decido as coisas por ele. Quando você é jovem, não, agora sou muito. Antigamente, alguns anos atrás se usava a palavra descolado, mas vamos dizer que hoje em dia sou muito. Estou em outra vibe. Quando nós somos adultos, eu não tenho tempo para isso. E aí bate aquele sentimento de que muitas vezes planejamos muito, não fizemos nada, e se fizermos, ficou faltando algo. E aí muitas vezes no final da vida eu falo: não, sou muito velho para isso. Sendo que para buscar esse lado espiritual, não existe idade. Quanto antes melhor, claro. Mas não existe tempo, não existe idade. Porque o tempo é de cada um. Está aí uma coisa que Deus respeita em cada ser,
em cada bilhões de seres que existem, estou falando dos encarnados fora dos encarnados, no universo como um todo, é o tempo que ele respeita de cada um de nós. Deus não vai ficar forçando nada para você. Ele vai respeitar o seu tempo. Situações da vida vão acontecer para que a gente possa aprender com elas. Para que a gente possa se transformar. Então, ao invés de nós enxergarmos muitas vezes o fracasso ou a não possibilidade, a não conquista como um fator ruim, é aprendizado. É um processo de aprendizado. Basta nós, muitas vezes, como é falado em muitas palestras, conhecermos a nós mesmos. Mas eu acho isso muito difícil. Vamos para 3 perguntinhas clássicas, que alguns dizem que é de Aristóteles, enfim. Quem sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Será que nós não já nos fizemos essa pergunta? Vamos facilitar aqui. Vamos melhorar essa pergunta. Para mim ela é ótima, mas vamos facilitar aqui. Para que eu fui? Por que eu existo? Para que eu fui criado? Qual é o sentido da minha existência? Como indivíduo, como ser. Se pergunte, qual é o sentido da minha existência? Posso fazer uma observação? É difícil ver, eu tive muita dificuldade para ver um sentido até eu descobrir que eu vou ser pai. Então, eu olho para trás, esse período anterior inteiro, eu fico pensando, é difícil eu ver uma coisa que me fizesse tanto sentido quanto agora faz para mim. Né? Já tem uma motivação. Mas eu acho que eu deveria ter já um sentido mais firmado antes. Essa é a minha questão. Então, para isso que vem coisas, né? Filhos, para a gente ter uma motivação. E aí se repensa. Porque foi como. Qual é o seu nome? Leandro. Foi como foi falado aqui, Leandro. É o tempo de cada um. Cada um tem seu tempo. Né? Só que perante essas perguntas que eu fiz, né? E a gente deu aqui uma facilitada, e até o Leandro deu uma complementada no sentido, como é que ele percebeu o sentido existencial dele através do filho e da filha, do nascimento, ou seja, vou me tornar pai, e aí tudo muda, né? E aí para cada um aqui, cada um vai buscar o seu. O sentido, nosso sentido, ele é divino. É de amor. Por quê? Para quê, na verdade? Para que nós possamos aprender, vivenciar situações, amar e servir, e viver e ser. É o ser. Então tudo isso no final se resume ao nosso ser, nosso propósito. Porque começamos com aqueles que estão no nosso círculo que nós amamos, mas isso um dia vai se expandir. E como melhor forma de nós lidar muitas vezes com as nossas inquietações, do que esquecer um pouco de ajudar aquele que está em sofrimento. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não nos traz a inércia. Lá tem um item, um capítulo que fala da lei do trabalho. E quando eu falo lei do trabalho, não é o trabalho assalariado somente. E pelo contrário, tudo que nós fazemos é um trabalho. Existe uma palavra que nós estamos muito acostumados, só que muitas vezes levamos pelo lado negativo. Eu, pelo menos, eu já levei, tá? Quem não levou, ótimo, maravilha. A palavra sacrifício. Porque nós, sem percebermos, pegamos ali o conceito ancestral dessa palavra
que ela significava naquela época que se tinham que se oferecer sacrifícios para acalmar os deuses. Nas eras mitológicas, vamos dizer assim. Eras que eu falo no sentido de conceito, né? De entendimento. Mas a palavra sacrifício ela vem do latim, que significa, quer dizer sacrum facere, que significa fazer sagrado. Então olha como mudou o contexto. Que tudo nós possamos fazer sagrado. Até mesmo fazer sagrado muitas vezes os nossos diálogos, os nossos pensamentos, né? Fazer sagrado o nosso tempo para com o outro, o nosso tempo para quem nós amamos, até o nosso ócio que nós possamos fazer sagrado, diante de um momento, de uma situação tão conturbada que nós vemos no mundo. Muitas vezes vamos para lugares para poder ouvir a natureza quando nos é possível, ouvir no mar, indo e voltando. Só que aí vai o nosso vizinho da TV do lado e liga o som. Aí vem o outro e liga o outro som dele. Aí o outro liga o som dele. E você tem que, muitas vezes ali você já não consegue se concentrar naquele momento. Você vai tentar conversar e tem que falar alto para não ou escutar bem de perto, colocar até o ouvido quase na boca da pessoa para não poder perder o que a pessoa está falando. E aí vai ser um momento sagrado. Porque Deus já contribui ali com a natureza da gente. E o que a gente faz? Bota o somzão ali. A gente não consegue muitas vezes até no ócio refletir, pensar e até se programar também, que muitas vezes nós fazemos, né? Que é tentar resolver as coisas, ou tentar muitas vezes ali fazer uma mentalização, e que era para ser uma coisa para muitas vezes a gente descansar, voltar descansado, a gente volta mais cansado ainda. Então, meus amigos, essa passagem que Jesus ali ele trouxe, né, e que era descrito por Emmanuel nos traz ali um conceito em que ele fala que se a gente muitas vezes gasta a energia do hoje que era para ser usada amanhã, porque a gente se antecipa nas situações difíceis muitas vezes que nem aconteceram, ou mesmo que já estão acontecendo. E como que a gente pode trabalhar essa questão da inquietação? Como nós podemos ali lidar com isso? Se fosse fácil, né? A gente não precisaria nem estar aqui, né? Mas como que a gente pode fazer isso? Primeiro, entenda esse tipo de ser que você é, que possamos nos ver, se olhar no espelho, mas se olhar interiormente, que a gente possa confiar mais na providência divina, porque tudo aquilo que vem para nós não é para o nosso mal, porque é a nossa visão externa. Aquilo ali muitas vezes vem para nos amadurecer as situações que vêm na nossa vida. Nos amadurecer. Você não precisa saber da sua vida passada. Já basta o que você já vive no presente. E com certeza é remanescente do passado. Muitas das nossas escolhas que nós fizemos. Então que nós possamos crer mais na espiritualidade, porque eles estão torcendo por nós. Aqueles que são nossos próximos, que foram em outras encarnações, pessoas mais próximas a nós, estão torcendo por nós, para que a gente possa buscar essa harmonia interior, porque a passagem ela não fala em você simplesmente resolver o seu problema, ela não te tira dor, ela simplesmente te traz, fortalece ali, que a gente não se fraqueje, que a gente não abale o nosso espírito, nossa alma, e às vezes aqui nós amamos que está à nossa volta também, com aquela situação.
E Joana de Ângeles, ela traz ali uma explicação de uma frase muito pequena, em que ela diz ali que muitas vezes a inquietação, né, que é uma consequência, ela é só um reflexo da nossa desarmonia interior. Então que a gente possa, sabemos aqui que existem níveis, situações na vida. Mal eu sei que muitas vezes o que o outro está passando, mas cada um está dentro de um contexto em que Deus ele não te dá toda a estrada para você ver, mas Ele te dá a luzinha para você caminhar. E que com certeza, no nosso íntimo, lá onde muitas vezes a gente não quer buscar ou não consegue, nós sabemos qual é o nosso destino, como almas, como seres imortais. E para encerrar, eu gostaria de ler aqui uma mensagem. Eu não mentalizei ela completamente aqui, então eu vou preferir ler para vocês, até para talvez não mudar o contexto. E o nome. Opa! O nome do título: Aquiete-se e confie. Quando o coração estiver cansado e a mente inquieta, lembre-se, você não está só. Mesmo quando tudo parece silencioso, a vida trabalha a seu favor, educando, fortalecendo e preparando caminhos que ainda não conseguem ver. As dores de hoje não são sinais de abandono, mas lições de construção. Nada acontece sem propósito, e nenhuma lágrima é ignorada. Cada esforço no bem, cada passo dado com honestidade e fé, está sendo cuidadosamente registrado pelas leis divinas. Você não precisa resolver tudo agora, não precisa prever o amanhã, não precisa ser forte o tempo todo. Não se cobre tanto, você está aprendendo. Não se desespere, o tempo é aliado da alma. Não desista, a travessia, por mais longa que pareça, conduz sempre ao crescimento. Confie, pois o amanhã nasce do modo como você vive hoje. Que a fé nos sustente, a paciência nos eduque e o amor nos conduza. Faça o que estiver ao seu alcance. Um gesto de bondade, uma prece sincera, um pensamento elevado, e entregue o restante a Deus. A melhor forma de acalmar a própria alma é aliviar a dor de alguém. A serenidade não é a ausência de problemas, é a certeza de que eles não têm poder sobre o seu espírito. Siga em frente com coragem. A vida floresce, mesmo depois do inverno, e você é mais forte do que imagina. Tudo passa, o bem permanece e a esperança renasce. Muito obrigado, gente.
queremos pedir ao nosso Mestre Jesus para que Ele que nos sonda, que nos conhece, que sabe, que tira o nosso sossego, que tira a nossa paz, que nos deixa inquietos. Queremos, ó Mestre, te entregar todo o nosso ser e te agradecer por ser tão grandioso, tão amoroso, tão cuidadoso. Pois tu fizeste, Senhor, a nossa vida em dias. Aí mostra quão sábio és. Ó Senhor, que possamos viver um dia de cada vez. Que possamos ser gratos todos os dias, independente se está nos agradando ou não. Que possamos ter a certeza, a fé, a confiança de que tu estás no controle, pois tu estás. E quando mais difícil é, mais tu queres, ó Pai, que nos cheguemos a ti. Então que possamos te buscar, pois se te buscarmos, te acharemos. E com certeza descansaremos em ti. Obrigada, Mestre querido, pelo teu amor, por cada um de nós. Obrigada por nos conhecer pelos nossos nomes. Quão amados somos. Obrigada, Mestre, por isso. E com a certeza de que somos amados, porque somos um filho de um Deus que tudo faz por cada um. Queremos te pedir também para que venha visitar o caderno de oração, de pedidos, de agradecimento. Vem, Senhor, olhar com carinho para cada pedido que está neste caderno. Que possamos ter fé, que possamos ter certeza, que possamos ter esperança que tu estás no controle. E tudo passará. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares. Que possamos viver o teu Evangelho no nosso trabalho, na nossa família e no nosso lar. Que possamos ser bons discípulos, que possamos ser resilientes e que possamos ser confiantes e perseverantes no teu Evangelho e no teu ensino. Obrigada por tudo e por isso, Senhor, quero terminar com uma palavrinha. Te amamos. Eu te amo, Deus, por tudo que és, que muitas vezes não conseguimos ver a grandeza do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Te amamos.